Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós, um programa da parceria Rádio Eldorado e Casa do Saber. Toda segunda às 9 da noite a gente conversa com alguém que pode nos ajudar a entender quem nós, humanos, somos. Nós já conversamos com todo tipo de gente e profissionais. Por exemplo, estudiosos da mente, filósofos, aventureiros, cientistas, religiosos e muito mais. Você pode ouvir todos eles no Território Eldorado ou Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Nessa nova série, nós vamos conversar sobre o olhar dos fotógrafos. Eu sou Celso Loduca e aqui com a gente, Luciano Candizani. Boa noite, Luciano. Boa noite, Celso. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, Luciano, vamos começar com a pergunta oficial do programa, que é: quem é você? Celso, eu acho que a fotografia, hoje, olhando a minha trajetória, eu vejo que essa ferramenta que eu escolhi de expressão, essa profissão, ela é uma tentativa de responder essa pergunta. Quem sou eu, o que eu tô buscando? Olhando o meu trabalho fotográfico, eu acredito que eu tenho parte dessa resposta, eu tenho uma aproximação. Como você sabe, o meu trabalho ele está ligado à interpretação da natureza desde o início, desde quando eu comecei a fotografar com as câmeras do meu pai, que é um fotógrafo amador, entusiasta, sempre tive acesso a essas ferramentas em casa, e aos 15 anos eu comecei a usar essas ferramentas inspirado pelas fotografias que eu via em National Geographic. Eu já era um leitor assíduo da revista. Em inglês naquela época, não é isso? Naquela época em inglês eu confesso que não entendia muito do texto, mas aquelas fotografias, nada era mais eloquente para mim do que aquelas imagens que eu via naquela revista de bordas amarelas, né, na biblioteca do colégio. E eu comecei nessa aventura de tirar fotografias, né, e acabou virando profissão. E desde o início meu interesse era documentação de natureza. No início eu achei que eu achava que eu estivesse só documentando a natureza mesmo. Mas hoje, olhando esse corpo de trabalho todo, eu vejo que a minha busca sempre foi, não pelos animais que eu fotografo tanto, e nem pelas paisagens grandiosas, que também são frequentes no meu trabalho. O que eu busco é uma entidade invisível, mas muito poderosa para mim, que fala muito alto, que é a ligação de cada ser vivo com o seu ambiente. Então eu vejo hoje que a minha fotografia, ela procura, mais do que mostrar, ela procura evocar essa ligação. E eu percebo que essa ligação é algo que explica e tem muito a ver com quem eu sou. Eu também sou uma pessoa que busquei, durante a minha vida toda, essa ligação, essa sensação de pertencimento. Isso é o que me encanta, essa ligação espécies-ambiente. Eu fotografo para tentar entender quem eu sou, não é isso? É isso, mas eu enfatizo que eu não sabia disso lá no início. Hoje, olhando todo o meu corpo de trabalho, minha produção... Você percebe isso agora? Eu percebo isso. Quando você fala desse pertencimento, dessa ligação de cada ser vivo com o seu ambiente e etc. Você passou por vários ambientes e por vários seres vivos. Você é o único fotógrafo brasileiro reconhecido internacionalmente como um fotógrafo de natureza e etc. É da National Geographic, quer dizer, conseguiu realizar um sonho de criança, né? Um sonho de um monte de gente, né? Mas você realizou. O que você sente? Qual é esse sentido? Porque deste pertencimento, desta ligação? Eu não sei responder essa questão, Celso. É uma pergunta que eu me faço sempre. Isso para mim é uma coisa muito natural. Eu preciso ter essa sensação de estar num grande espaço natural ou num espaço natural ainda original. Essa originalidade, esse funcionamento das coisas como elas sempre foram, isso me encanta. E isso, para mim, é algo muito importante.
No final você está falando, eu quero estar num lugar onde os homens, de uma maneira geral, não estragaram ainda, né? O que você sente nisso? Quer dizer, quando você está lá, além da fotografia, da técnica, da beleza, tarará, quer dizer, o que você sente dessa relação? Eu acho que a palavra é encantamento mesmo, por presenciar, ter o privilégio de presenciar o funcionamento da natureza como ela sempre foi. É uma sensação de descoberta, de curiosidade, de encantamento mesmo. Você não tem vontade de ficar? De se dissolver ali? Isso é curioso. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tem a necessidade de tocar, por exemplo, nos animais, ou de viver lá como você mencionou, embora eu viva muito próximo da natureza. Mas eu acho que, inclusive, quando existe essa quebra, né, quando eu toco aquilo, quando eu entro naquele universo, eu acho que eu quebro essa beleza. Você interfere nele. De alguma forma eu estou interferindo no funcionamento daquele ambiente. Então, como fotógrafo, você quer ser um observador das coisas e não um participante das coisas. Como fotógrafo, eu quero ser invisível, exatamente. Eu quero observar, não quero ser observado e principalmente não quero interferir, embora isso seja na natureza. Ao mesmo impossível. Tempo você faz um trabalho ativista, não é isso? Faço. Quer dizer, você não quer interferir no movimento da natureza, das coisas que estão acontecendo naquele momento, mas você quer interferir na consciência da sociedade. Eu quero interferir, Celso, eu quero no mínimo dizer como aquilo tudo me encanta, não é? O meu trabalho ele tem esse forte apelo de beleza, de encantamento, e essa é a mensagem que eu quero passar através do meu trabalho, não só porque eu seja um ambientalista. Eu sou um ambientalista, tenho certeza que você também é. Nós entendemos a importância da sustentabilidade, todas essas coisas que estão aí hoje em dia. Mas para mim é algo que vem antes dessa consciência. É realmente uma necessidade, um encantamento. Que você não sabe de onde vem. Eu acho que vem dessa sensação da infância, daquelas primeiras descobertas e daquela sensação prazerosa. Você morava em Ilhabela, não é isso? Você nasceu em Ilhabela? Não. Eu nasci em São Paulo, mas eu venho de uma família que sempre frequentou muito a praia. Nós tínhamos nosso lugar no litoral. As minhas lembranças principais, as principais referências, as principais histórias que eu ouvi são histórias do meu avô, do meu pai, com relação à natureza. É isso que você está fazendo? Quando você está fotografando, você está tentando recriar a tua infância, não? Talvez. Eu acho que... Talvez não, acho que é muito recriar essa sensação e essas lembranças prazerosas da infância, né? Agora, na hora de fazer não é muito prazeroso. Pelo menos a sensação que eu tenho, vai pro Alasca, uma coisa difícil, ou então tem que ficar horas dentro da floresta. Pô, talvez eu esteja fantasiando aqui, eu até queria que você me contasse um pouquinho, porque para ficar tecnicamente do jeito que fica, honestamente deve ser um saco, porque você tem que esperar a hora certa. Dá muito trabalho, Celso. Agora, o pior, a principal dificuldade na interpretação, né? Na busca por um olhar particular, por uma interpretação da história. Quer dizer, eu não estou lá para trazer retratos das coisas e mostrar, né? Tem gente que acha que tá, viu? Né? Que tá lá para captar e tchau. Para captar a realidade. Que não quer interpretar Mas nada. Eu acho que mesmo quando a gente não quer, a gente está interpretando. Essa é outra coisa. É impossível ser isento, mas... Não é? É. E quando você é um fotógrafo profissional e tem consciência disso, você quer levar essa interpretação ao limite. E dentro dessa especialidade da natureza, da fotografia na natureza, você lida o tempo inteiro com eventos fortuitos, efêmeros, imprevisíveis. Então a tua margem interpretativa é pequena. Ao mesmo tempo, as chances de acontecerem coisas
que ninguém viu também é grande, não é isso? Sem dúvida. Você está no meio da floresta, deve ser um desastre ficar no meio da floresta para tentar fotografar qualquer coisa. Só que pode acontecer uma coisa que boa também, né? Surpreendentemente boa. Como acontece. Como acontece. A gente trabalha muito com planejamento e muita pesquisa prévia para conseguir o que talvez seja mais importante para o fotógrafo dentro dessa especialidade, que é o poder de antecipação. Observar uma determinada situação e conseguir se antecipar ao acontecimento interessante que você acabou de Vamos dar de exemplo, dá um exemplo. Tem um exemplo ótimo com relação a isso, que tem a ver com uma matéria que eu fiz sobre o albatroz de sobrancelha negra. Essa é uma ave que está na lista de fauna brasileira, só que nunca pousa em solo nacional. É uma ave das águas abertas do oceano. Deixa eu entender. Ele é brasileiro, mas nunca está no Brasil, é isso? Ele está em águas brasileiras, mas águas abertas do oceano. Ok. Ele não pousa, ele pousa na água para descansar, se alimenta no mar. E os únicos brasileiros que de fato têm contato com essas aves são os pescadores de mar aberto, né? E na National Geographic, na edição brasileira, nós resolvemos contar essa história. Então parte do trabalho foi feito no Brasil e parte do trabalho foi feito águas internacionais, no local onde esse animal vai se reproduzir e que aí de fato ele pousa em terra firme, que é nas Ilhas Malvinas ou Falklands, depende. Depende do olhar geopolítico, mas as Malvinas / Falklands. Que é um lugar espetacular. Então eu fui para esse lugar em busca de uma cena, uma única fotografia que pudesse traduzir a história desse animal se reproduzindo, não é? Então fui para a ilha que tem o maior ninhal da espécie, 5.000 casais reproduzindo, uma ilha remota no arquipélago. E para chegar lá eu tive que pegar um voo para o outro lado da Cordilheira dos Andes, até Santiago, no Chile. De Santiago, no Chile, fui a Punta Arenas. No Chile ainda. De Punta Arenas, no Estreito de Magalhães, fui para Port Stanley, que é a capital das Falklands, Malvinas. De lá peguei um bimotor até essa ilha onde tem o ninhal dessas aves. Lá. Tem uma pista de grama, né? E de lá peguei um Land Rover, mais 3 horas, até um ponto próximo da colônia dos albatrozes. As ilhas lá, elas são particulares, né? As Falklands. E quem me atendeu lá com o Land Rover... tinha um morador, é isso? Morador da ilha. O dono da ilha. O dono da ilha, David, em inglês, ele me levou até um ponto próximo onde eu acampei, né? Onde eu iria acampar durante uma semana lá perto da colônia de albatrozes. Você vai sozinho ou leva a gente? Eu normalmente tenho assistentes, mas nesse trabalho particularmente eu estava sozinho. Eu buscava uma foto, Celso, uma foto que pudesse traduzir essa questão da reprodução desse animal. Cheguei à tarde, depois de viajar 2 dias, no finalzinho da tarde, a luz já caindo, me ajeitei lá no acampamento e aí disse, bom, eu vou dar um pulo na colônia, que não era tão longe, a pé mesmo, e vou levar minha câmera, né? Vou dar uma olhada para ver o que eu encontro. Cheguei na colônia, o pôr do sol estava muito bonito, aquela luz dourada do entardecer refletindo na superfície do mar, uma luz muito suave nos animais, uma coisa linda. Frio do inferno. Muito frio, claro, Patagônia. De repente, eu observando ali, vi que os animais começaram a fazer certos movimentos, né? 2, que eram um casal. Depois eu vi que era um casal. Começaram a fazer uns movimentos, aí eu falei, opa, isso eu já pesquisei. Esses são os movimentos de corte, né? Esses animais vão acasalar. Estava com uma câmera, uma lente grande angular, porque eu sabia que seria possível a aproximação, já tinha estudado sobre o comportamento do animal, sabia que ele permitiria essa aproximação. Um pequeno flash, coisa muito simples. Eu vi aquilo acontecer e comecei a me posicionar e aquela corte foi evoluindo até que esses animais cruzaram os bicos, que era um sinal claro da reprodução. E no momento que eles cruzaram os bicos, atrás deles tinha um ninho da espécie, que é muito característico, parece um tamburetezinho de barro que eles constroem. E ali tinha um filhote. Então eu tinha um casal
Com o filhinho, com o ninho, com os tudo. movimentos de cópula, com um filhote no fundo, a luz dourada do entardecer, o Atlântico. Foi a primeira fotografia do primeiro segundo. A primeira? Desse Você não trabalho. saiu metralhando assim? Metralhei, fiz milhares, mas foi a primeira ou o segundo frame que realmente foram efetivos. E aí eu falei, poxa, esse trabalho vai ser fácil. Eu tenho mais uma semana só nesse lugar. Vai ser ótimo, né? E a verdade é que eu voltei para as Falklands muitas vezes, para outros trabalhos, muitas expedições, já vi esses animais em outros lugares, mas nunca mais eu vi essa cena se repetir. O mundo é lindo, né? Todo lugar do mundo é lindo. Eu sempre falo isso. Todo mundo fala, não, tal lugar é lindo. Eu falo, mas todo lugar é lindo. Como é que você acha que a gente pode parar de destruir essas belezas todas? Quer dizer, o que você acha que o teu trabalho pode ajudar a mostrar? Ou se não é por aí também, como é que a gente pode parar de destruir essa beleza que tem no mundo? Celso, acho que o primeiro passo é identificar essa beleza. Identificar a beleza que existe num macaco vivendo numa floresta. Identificar a beleza que existe num ambiente original, sem confortos para o ser humano. Pelo que eu vejo, a minha percepção é que a nossa sensação de beleza, talvez, ela vem sempre muito atrelada a confortos que o ser humano se acostumou a ter no seu modo de vida. Você acha que se não tivesse isso a gente entenderia melhor, é isso? Eu acho que se a gente pudesse entender melhor a beleza dos ambientes naturais, a importância desses grandes espaços naturais, ainda que eu nunca vá frequentar um grande espaço natural, um ambiente original, um ambiente inóspito. Até porque se todo mundo for, vai deixar de ser inóspito, não é isso? Se todo mundo for esperando encontrar nesses lugares certos confortos, como por exemplo, condicionadores de ar, onde é muito calor, ou aquecimento, onde é muito frio, ou banho, onde não tem água doce, como o Atol das Rocas, onde eu trabalhei. Eu acho que nós podemos ir a esses lugares, desde que aceitemos as condições impostas pelo ambiente, como coadjuvantes, certo? Aí a gente pode estar dando um passo importante quando você fala para a conservação. Assim, você coloca nós, uma natureza, incluindo animais, não animais, tudo, somos a mesma coisa, é isso? Estamos no mesmo nível, porque existe uma pretensão humana de se achar num nível acima da natureza e dos outros animais, e tá na Bíblia, né? Nas três grandes religiões infelizmente vem daí, né? A ideia de que primeiro somos nós, depois vem o resto, e isso tem causado problemas grandes, vamos dizer assim. Eu acho que não somos iguais. É óbvio que não somos iguais, né? O ser humano, como o cérebro consciente, ele é diferente e ele tem a responsabilidade de zelar pela natureza como um todo, porque é a única espécie que pode realmente realizar, né? Que faz todo mundo no mesmo barco, né? O planeta é um só e a natureza é uma só. Nós somos, nesse ponto sim, estamos em pé de igualdade com relação às outras espécies, disputando os mesmos recursos naturais. Nós não somos iguais à medida que nós temos um cérebro consciente. As outras espécies não têm uma cultura, né? No sentido de transmitir para as gerações posteriores inovações comportamentais, né? Então eles não inventam e não transmitem novos conhecimentos, a não ser em escala limitada, como por exemplo os macacos prego no Piauí, que aprenderam a utilizar pedras como ferramentas para resolver problemas cotidianos e transmitem esse conhecimento para os filhotes através da observação, mas em escala limitada, sem o que talvez a gente possa chamar de consciência dos seus procedimentos. É uma evidência que os seres humanos dominaram dominaram os outros animais e dominaram a natureza e tal. Pois é. Eu entendo isso. Pois é. Agora, então você coloca o seguinte: nós temos de alguma maneira uma diferença importante do ponto de vista cognitivo, mas por isso mesmo temos a responsabilidade de cuidar do todo, é isso? Claro, responsabilidade
de cuidar dos recursos dos quais nós dependemos enquanto espécie. Não é? Por que a gente se destrói? Eu acho que em busca em nome de um estilo de vida que nós adotamos. O trabalho mais difícil, se eu tiver que destacar um trabalho difícil, fisicamente, foi o livro que eu fiz com o mono carvoeiro, né? Maior macaco das Américas, está entre os 25 primatas mais ameaçados do mundo, e a minha ideia era mostrar... Na Mata Atlântica, não é isso? Na Mata Atlântica, exatamente, na Mata Atlântica. Mostrar a vida desse animal, dessa comunidade de primatas não humanos. É você que escolhe essa história, ou alguém fala, ou algum editor chega e fala, vamos falar disso, ou é você que faz essa escolha? Existem os dois modelos, mas na National Geographic quase sempre a ideia parte do fotógrafo. Parte do fotógrafo, a primeira análise é da editora de fotografia e daí a história evolui ou não. Continua, desculpa. Voltando ao muriqui, que foi uma ideia minha. Quando eu vi esse animal pela primeira vez na Mata Atlântica, foi emocionante. Quer dizer, a Mata Atlântica, aquela floresta que eu via ali da praia, não é? Para mim era no meu imaginário era o que tinha de mais impenetrável, mais misterioso, né? E quando eu, dentro da floresta, eu vi aquele macaco que não é maior do que um ser humano, mas que eu posso jurar que ele é maior quando você vê ele pendurado, esse bicho pendurado nas árvores com os braços esticados. É impressionante e é muito emocionante, né? E quando eu vi isso pela primeira vez, eu disse, não é possível, eu tenho que contar essa história, né? E fui para contar essa história, fui para fazer uma matéria e depois o livro. E foi o trabalho mais difícil, porque esse animal ele vive naquela geografia, naquela fisionomia de mar de morros, né? A gente está falando de Minas Gerais, que é onde tem um remanescente lá de Mata Atlântica que abriga a maior população da espécie. E esse mar de morros significa que o bicho ele anda para cima e para baixo no mar de morros o dia todo. E você tem que andar para cima e para baixo atrás do animal bicho o dia todo. Porque você tem que acordar com ele e dormir onde ele vai dormir para saber onde começar no dia seguinte. E você pode imaginar, eu não estava atrás de retratos, estava atrás de contar a história do animal. Então tinha que fotografar o muriqui bebendo água, comendo, saltando, fazendo tudo, né? Brincando com os filhotes. É como mais ou menos... Por que você quer contar a história? Porque toda hora, de alguma maneira, você fala de jeitos diferentes. Você fala, eu preciso contar a história, eu preciso... Por que você tem essa necessidade? Você identificou a coisa importantíssima, que é a história. Para mim, para todo fotógrafo, né, jornalista, o que manda é a história. Diferentes histórias, depende de cada fotógrafo, né? Mas é a necessidade de contar a história. E o meio que eu utilizo é a fotografia. Então, eu não sei, eu não me considero um fotógrafo de natureza. Eu me considero uma pessoa interessada nas histórias da natureza que utiliza a fotografia como ferramenta. Linha narrativa. Exato. Narrativas visuais. É a maneira que eu encontrei. Mas o que você espera disso? Para contar essas histórias. Eu espero que as histórias sejam conhecidas e que elas, claro, que elas repercutam, que elas gerem conservação para essas áreas. Claro, esse é o meu... Mas é antes disso. Você tem uma necessidade de contar, independente da parte racional, conservacionista. Sempre foi assim, Celso. Eu acho que necessidade de mostrar como aquilo é bonito, né? Nas suas conversas com os outros fotógrafos, você sente que todos têm isso? Eu acho que sim, de formas diferentes, como você bem disse agora. Eu acho que todos estão querendo contar histórias. Hoje as pessoas estão tentando também contar histórias através de fotos. Quando a gente pega o Instagram, quando a gente pega hoje o Facebook, todo mundo está virando um pouco narrador de histórias fotográficas. Como que você vê isso? Eu acho isso incrível. Eu vejo com bons olhos. Nós temos uma legião de novos fotógrafos. Eu acho que temos uma legião de pessoas que estão começando a entender o poder da imagem. E hoje o número de pessoas
com a capacidade com discernimento, né, em relação a imagens de uma maneira geral, é muito maior do que era no passado, graças ao advento da fotografia digital e das redes sociais, esses fenômenos todos de transmissão, de divulgação das fotografias. Eu acho isso muito bom, gosto de ver as pessoas utilizando as suas ferramentas. Um monte de foto de prato de comida, isso aí não te deixa meio, fala, pô, tá se perdendo. Tem gente que tem uma visão, não é a minha, né, mas assim, tem gente que fala, pô, mas agora virou qualquer coisa, sabe? O cara vai lá e fotografa qualquer coisa, se sente fotógrafo, coloca o filtro e põe e tal. Você tem essa sensação, não? Você acha que é bacana esse treino? Eu acho que é bacana esse treino. Eu acho que a quantidade de coisas ruins, ela vai continuar crescendo, é verdade. Tem muitas imagens que não valem um olhar mais demorado, claro. Mas no meio desses pratos de comida tem preciosidades também que têm aparecido. Você vê? Vejo. Eu participo, por exemplo, de um grupo, né, de fotógrafos que é o The Photo Society. O The Photo Society é um Facebook de fotógrafo. Não, ele não deixa de ser, porque ele é um website que foi criado para agrupar os fotógrafos da edição principal da National Geographic. Então todos os fotógrafos da edição principal da revista estão nesse site, The Photo Society. E nós temos um Instagram. Um Instagram que particular, só de vocês. Do The Photo Society. Então todos os fotógrafos da revista e vocês dão like postam. Também? Faz comentário? Nós recebemos, funciona como igual qualquer Instagram. Mas o que eu queria te contar é o seguinte, o nosso organizador lá do Instagram está promovendo concursos para os usuários do Instagram, concursos de fotografia, qualquer um pode participar. E as coisas que aparecem são incríveis. São às vezes muito melhores do que as coisas que a gente faz de natureza em geral. Vocês vão perder o emprego então? A concorrência vai ser maior, pelo menos. Que isso também no final, assim, levando no limite esse tipo de coisa, você não tem como estar em vários lugares o tempo todo. Como é que o teu trabalho vai se diferenciar então desse trabalho? Mas isso não é bom? A qualidade tende a crescer, não é? Porque muita gente, tem muita gente que acha que não, né? Muita concorrência, muita gente fazendo, disputando os mesmos espaços, né? A exigência de qualidade, no meu ponto de vista, tende a crescer, né? A exigência das revistas, das publicações. Ou seja, tem que suar mais a camisa, porque o espaço vai ser cada vez menor, né? Para uma legião de novos profissionais que estão entrando aí. E acho mais, eu acho que o digital é uma excelente ferramenta criativa. Favorece a criatividade. É claro, se bem usado, como qualquer ferramenta. Você está falando o digital da captação? Na curva de aprendizado. Eu acho que você pode pegar uma câmera digital e ser um fotógrafo medíocre a vida inteira, mas se você utilizar aquela ferramenta digital com um real interesse, um talento para fotografia, a sua curva de aprendizado... O que é talento para fotografia? É o olhar? Vou voltar lá de novo pro teu... É a técnica? É a capacidade... Porque hoje a máquina faz quase tudo. Você pegar uma máquina mais ou menos, ela a gente resolve, não é isso? Definitivamente não está falando disso. Porque hoje é difícil você fazer uma fotografia mal exposta, com a luz errada. É quase impossível. Como é difícil desafinar também quando você vai cantar uma música, porque tem os botãozinhos lá que te deixam lindo. Isso eu consigo. É a mesma coisa. Não, mas depois conserta. A máquina faz igual. É sério mesmo? É claro, pode cantar. Agora não, por favor, mas depois. Então a máquina hoje faz tudo. Então o que é ser bom fotógrafo? Como é que você julga isso? Eu acho que o bom fotógrafo, ou fotógrafo de uma forma geral, é o cara que consegue passar a sua resposta emocional diante de um evento qualquer para uma imagem. Então eu vou aproveitar para a gente encerrar, que acho que é um bom momento para você responder. Então, quem somos nós, humanos? Nós somos a espécie, a única espécie que tem consciência do seu papel no planeta, e a espécie que tem responsabilidade por buscar uma convivência pacífica com toda a vida no planeta. Eu acho que
Quem somos nós é algo difícil. Eu não sei quem eu sou, como é que eu vou saber quem nós somos? Fica para responder depois. Luciano, muito obrigado por você dividir com a gente a tua visão de mundo, o jeito que você sente as coisas. Eu acredito que vai ajudar bastante nesta busca dessa pergunta sem resposta, que é quem somos nós. Obrigado de verdade. Muito obrigado pela oportunidade, Celso. Foi muito bacana esse papo. E eu quero que você me chame aqui quando eu descobrir a resposta aí para essa pergunta complexa. Uns 5.000 anos a gente conversa. Obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.